Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises dos filmes, que concorrem ao Oscar desse ano de 2021. Vamos falar de Era Uma Vez um Sonho, com spoilers, mais uma produção da Netflix, direção do Ron Howard, quer dizer, um baita de um diretor, com Glenn Close, Amy Adams, Então vocês estão vendo que é um filme, que é gabaritado. Está concorrendo a 2 estatuetas só. Para mim podia botar o Ron Howard como diretor aí também, melhor diretor também, mas não tá, Mas as 2 estatuetas, melhor atriz coadjuvante para a Glenn Close e melhor maquiagem, e penteado, cabelo, no caso, E eu vou dizer um negócio pra vocês, pelo menos um desses prêmios eu achava que esse filme merecia, entendeu? Pelo menos um deles, porque as caracterizações da Glenn Close e da Amy Adams estão sensacionais, Elas estão assim, todo o glamour hollywoodiano que tinha nelas foi completamente tirado, entendeu? Elas viraram, vamos dizer assim, personagens assim da vida real, até porque esse filme é inspirado numa história real, de um rapaz chamado J.D. Vance, que escreveu sua autobiografia, ele é advogado, coisa e tal, Mas essa autobiografia falou muito, entendeu, da vida dele e foi muito vendida, Por quê? Porque essa autobiografia, vai falar, de como foi a infância desse J.D. Vance, no caso, E ele vivia, numa cidadezinha chamada Middletown, em Ohio, uma cidade de interior, considerada de interior, onde as pessoas da cidade viam esse povo como um povo assim de cidade de interior, no caso, E você tinha todo um preconceito ali, em cima disso, que acabava acontecendo em torno disso, E também, eram pessoas que não estavam, vamos dizer assim, levando a vida muito a sério, estavam vivendo ali jogadas, largadas, Nunca progrediam na vida, nunca faziam nada, E no meio de tudo isso está a família do J.D. Vance, no caso. Você vai ter a mãe dele, que é inclusive interpretada pela Amy Adams, que é a Lev, ou Bev, um negócio assim, tá? Que era viciada, entendeu, em remédios. Ela foi a única da família que estudou, trabalhava num hospital, mas se viciou em medicamentos, E por causa disso ela acabou sendo expulsa do hospital, sendo demitida do hospital, E o que acontece? Apesar dela ter estudado, ela acabou se entregando às drogas, ela acabou meio que desistindo, de conseguir uma coisa melhor para ela, o que tornou ela uma pessoa extremamente agressiva. Ela trocava de namorados e de maridos toda hora, entendeu? Isso provocava uma turbulência na família. Ela era agressiva com o filho dela, que era o JD no caso, extremamente agressiva, tinha horas que ela sofria muito, gritava, chorava muito, coisa e tal. Então a Amy Adams ali, ela foi o paroxismo em pessoa, Ou extremamente violenta, ou extremamente chorosa, desesperada, esganiçada, vamos dizer assim, e em pequenos momentos assim de lucidez, uma certa ternura também. Então foi realmente um papel muito complexo, E quer dizer, toda coisa da maquiagem do cabelo não faria efeito se não fosse o talento da atriz. Se bem que a maquiagem e o cabelo desse filme foram muito sensacionais, A Mama, que seria a mãe da Bev, que seria a avó do J.D. Vance, que é interpretada pela Glenn Close, ela também tinha uma caracterização muito grande, porque no final do filme você vê as imagens reais, desses personagens reais, O filme é um choque de realidade, E aí você vê que a Glenn Close também ela trabalhou bastante nisso, A Glenn Close, a Mammoth, que era a personagem da Glenn Close, ela meio que apagava os incêndios, que a Bev acabava provocando, no caso, E isso deixava, o filho da Bev, o JD, muito chateado, porque ele achava que a avó estava passando a mão na cabeça da mãe, e estava mesmo, Mas a avó falava o seguinte, a gente tem que se proteger um ao outro, porque família é tudo que a gente tem aqui, A gente já está vivendo num lugar completamente degradado, num lugar com uma população completamente degradada, que não vai para frente, só fica numa letargia desgraçada, não briga pela vida, não luta pela vida, entendeu? Só fica jogada aí o dia inteiro não fazendo nada. Se a gente não se vê como família, entendeu? Nós estamos perdidos, Mas mesmo assim, pro nosso JD, que era muito novo na época, devia ter seus 11, 12 anos, ele ficava inconformado com isso, E
A mãe, né, tripudiando dele o tempo todo, né, com essas crises aí pelo vício da droga, né? E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que a Mamav, né, ela vai acabar, entendeu? Baixando no hospital, porque ela não aguentou tanta pressão, né, no caso, né? E quando ela tá deitada lá no hospital, entendeu? Ela começa a lembrar das palavras do JD, que queria viver com ela, porque não aguentava mais viver com a mãe, né? O JD, que era até um rapaz, gente boa pra caramba, um menino muito legal, né? Ele já estava começando a se meter em companhias muito ruins, a vida dele ia pro buraco também, assim como ia pra mãe. Então a Mama, que estava lá no hospital, ela ficou pensando nessas coisas, né? Ela levantou da cama do hospital, foi embora, saiu pela porta da frente, ninguém perguntou nada para ela foi embora, foi para casa, né, da Bev, né, e falou pro JD, e falou para Bev, eu tô levando o JD embora para viver comigo, né? E quando ela leva o JD, que queria ir, né, também, né, ela começa a tratar o JD com muita repressão, com muita rispidez, entendeu? Para quê? Para o JD entrar na linha. Num primeiro momento ele vai entrar em conflito com a avó, entendeu? Mas a avó depois vai dar cada esporro nele federal, vai dar bronca nele, vai falar, você quer ser um nada também, quer ser um ferrado também, coisa e tal, né? E aí ele vai aos poucos, né, acordando para a vida, né? E aí ele começa a estudar, ele começa a ter emprego, né? Até que ele vai estudar advocacia, vai estudar direito na Universidade de Yale, né? Então, quer dizer, ele vai ser um cara que vai mais progredir na vida ali. Quando ele está praticamente terminando o curso de advocacia, ele está fazendo entrevistas em escritórios de advocacia, né, para conseguir um emprego, né, que ele só conseguiu uma entrevista, entendeu? Numa semana lá que ele ia fazer entrevistas de cima a baixo, mas ele só conseguiu uma entrevista. O que acontece? A mãe tem uma overdose de heroína e ele tem que voltar para a cidade natal dele, que está muito longe dali de Yale, né? E isso há poucos dias da entrevista dele. E aí a mãe, ela acaba recebendo alta do hospital, ela não tem onde ficar, eles têm que ficar procurando um lugar para ela ficar, né? Eles colocam ela hospedada num quarto de hotel, porque também tinha irmã dele, coisa e tal, né? E aí é aquele negócio, entendeu? Tava aquela mãe lá destruída, acabada, dormindo no quarto, deitada no quarto do hotel, aos prantos, ao choro lá, coisa e tal. E aí o nosso JD percebe que é o seguinte, que pô, ele estava ali no limiar, entendeu? Do que ele pôde ficar lá para ajudar a irmã, para cuidar da mãe, né? Para poder ainda pegar, voltar de carro para Yale para poder fazer entrevista, né? Ele dirigiria a noite inteira para isso, né? E aí chega uma hora que ele tem que escolher, né? Que ele, pô, eu vou ficar aqui com você, não vai adiantar nada, não vai melhorar nada. Daqui a pouco minha irmã tá vindo aqui e fica com você. Agora eu preciso ir embora, porque eu tenho que cuidar da minha vida, né? E ele vai, entendeu? Ele faz a entrevista dele, coisa e tal. Aí o filme, que foi um filme muito pesado durante toda a nossa, vamos dizer assim, exibição aí, né? No final você tem um happy end ali, coisa e tal, entendeu? Que mostrou, né, mostra as fotos das pessoas mesmo, né, do JD real, da Bev real, da Mama real, entendeu? E fala, né, a Mama acabou morrendo mesmo, né, já era uma senhora, já era idosa, coisa e tal, né? Mas mostra, né, que depois ele arruma uma namorada indiana, casou, teve filho, que a mãe ficou limpa, já está limpa há 6 anos, né? Tudo isso foi sendo falado no final do filme. Então é um filme, sabe, que às vezes a gente se identifica muito, porque é um filme que mostra uma família em conflito, né? Qual é a família que nunca teve um conflito, né? Qual é a família que nunca os parentes mais próximos ali, pai, mães, irmãos, não tiveram um arranca-rabo dentro de casa, entendeu? Isso é uma coisa muito comum, muito corriqueira. Isso acontece em vários lugares, né? E é um filme que acaba, entendeu, prendendo a atenção, né, do espectador por causa disso. Você, às vezes, se identifica muito com aqueles personagens, né? E é interessante você falar que é aquela coisa, né? O filme, ele também... você tinha a Bev lá, que tinha um comportamento agressivo, que era violenta, que batia no filho, que não sei o quê. Ela é ruim porque ela é uma drogada, que não sei o quê. Ela nunca tentou progredir na vida, mas também mostrou a infância dela uma hora lá, né? Que a irmã do JD falou, você não sabe o que a nossa mãe passou. Que a mãe dela, que a mãe deles, entendeu? E a tia deles, né? Que é a irmã da mãe, entendeu? A Mav, por exemplo, a Mav, por exemplo, ela apanhava do marido que chegava bêbado da rua, e a Mav, inclusive, botou fogo no marido, entendeu? E elas é que tiveram que literalmente apagar o fogo, né, do marido, nas costas lá do pai, entendeu?
Então, quer dizer, é aquela coisa da família do interior, entendeu? Que está sendo vista com muito preconceito aí, porque é brigona, coisa e tal, tem aquele negócio todo, tem caos, está vivendo num ambiente decadente, está se comportando de uma forma decadente, entendeu? Mas o JD vence tudo isso como se essa decadência toda fosse um estímulo para ele lutar pela vida dele, ir adiante, se melhorar, se aprimorar, entendeu? Mas o grande detalhe é o seguinte, por mais defeitos que essa família tenha, ainda é a família dele, entendeu? Ainda é a base de sustentação dele, entendeu? E isso que foi o grande barato do filme, né? Que você tem uma família ali completamente cheia de problemas, entendeu? Mas ele ainda preza muito por aquela família, ele ainda preza muito por ser uma pessoa de interior, né? Ele é tratado com preconceito em ele bate de frente com a pessoa que tratou ele com preconceito em ele, e eu, né? E depois ele vai descobrir que essa é a pessoa com quem ele vai fazer a entrevista, né? Interessante você ver essa coisa acontecendo aí também, né? Mas o filme dá a entender que ele virou depois, né, um profissional de sucesso, que ele venceu na vida, coisa e tal, né? O filme ele deu vamos dizer assim, apesar de todos os problemas dessa família, ele deu, vamos dizer assim, um desfecho assim, de happy end no caso, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial como sempre, tá? Vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse filme que tá no Netflix, que é dirigido pelo Ron Howard, que não é qualquer diretor, tá? Ron Howard é um baita de um diretor, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.